noite, estamos no ar para toda a América Latina. E após tantas perguntas, hoje vamos responder o que nossa escola realmente ensina. É com você, Bob Navarro. O axioma universal. Nós não acreditamos, nós sabemos. Por Bob Navarro. Um axioma é uma afirmação considerada verdadeira por definição, sem a necessidade de provas, pois é algo óbvio. É a base de uma teoria ou sistema de conhecimento, sendo aceita como ponto de partida para a construção de argumentos e deduções. Por exemplo, a parte é menor que o todo, ou então pode-se traçar uma única reta ligando quaisquer dois pontos. Ou talvez, a água molha. Estes são fatos que as pessoas não precisariam questionar por fontes ou comprovações práticas. São fatos intuitivos e óbvios. Isto é o que define um axioma, sobre o qual trabalhamos em nossa escola e sobre o qual toda a natureza também trabalha. Nós não acreditamos, nós sabemos. O axioma do todo. Um axioma é algo que ninguém pode negar, e ninguém negará que qualquer coisa que exista se destaca do nada ao redor. Este é o axioma da existência. Se existe e se destaca, se move. Este é o axioma do movimento. Se move, emite fótons, ou por definição, é a própria luz. Luz é igual ao movimento. Este é o axioma da luz. Com estes axiomas inegáveis, podemos enxergar isto. Este movimento brilhante, para qualquer lado do nada que for, sairá na única coisa que há: ele mesmo. Aqui temos o axioma do espaço. Ao sair em si mesmo, tem uma referência, que é seu próprio eco, que pode usar para comparar velocidade a orbitar-se. Aqui temos o axioma do tempo. Com estas órbitas ao redor de si mesmo, posiciona seus ângulos de forma autossuficiente, um passo sustentando o outro, pois é a única opção no vazio. Esta é a essência da sequência Fibonacci, fundamental na natureza e na matemática. No vazio, o movimento depende dos seus próprios passos para amparar-se no próprio eco. Aqui temos o axioma da forma. Assim, o movimento ganha eco bastante para afastar-se do vazio, do qual permanece movimentando-se para evitar. Aqui temos o axioma do alívio e agonia, vida e morte, movimento e estagnação. Quando o movimento acelera o bastante para ultrapassar seus próprios passos anteriores, ele alcança seu primeiro passo, o mais lento. E assim, o rápido azul encontra o lento vermelho, no violeta que conecta ambos e reinicia o ciclo da luz. E este é o axioma das cores e sua autossuficiência. O movimento cria um lado e outro em relação a si mesmo, entre alívio e agonia, agora que tem um circuito para comparar. Aqui temos o axioma da direção. Se existe, se move e compara entre um lado e outro, com o meio, 1 é 3. Este é o axioma da trindade da consciência. Se 1 que é 3 vai para cima e para baixo, são 6, e o que decide é o 7. Esse é o axioma do sagrado 7. Se tenho 6 passos, entre eles 6 buracos. 12 então são contados. Este é o axioma do sagrado 12. Assim, toda escala de tons, cores, formas, camadas dos átomos abaixo e dos planetas acima, tudo terá a escala de 7 com intervalo de 12. Bemóis sustenidos, cores terciárias, planetas, deuses, tribos, apóstolos, tudo. Os dias da criação, os meses, os chakras, as costelas, as glândulas, os órgãos, tudo segue essa escala de números. Este é o axioma do 7/12. Por essa razão, o tijolo do universo é aceito pela matemática assim. E tanto acima quanto abaixo, vemos este mínimo processo cognitivo. É com ele que tudo é interpretado, diante de si mesmo e dos seus ecos. Este é o axioma do corpo coerente.
Conforme este processo completo mergulha em si mesmo, única coisa que há, ele constrói o processo que o construiu. Assim como a luz se acelerou ao redor de si mesma para fazer as cores, e essas cores juntas já tinham feito a luz que as fazia. Este é o axioma da eternidade. Ao mergulhar de forma completa sobre si mesmo, 1 vira 2, e a ciência vê hidrogênio virar hélio, para depois virar todo o resto. Ao mergulhar sobre si mesmo, o átomo densifica o tecido, e este é o axioma do reino mineral. O processo se repete, com o mineral mergulhando sobre si mesmo e se densificando, e este é o axioma do reino vegetal. Mais uma vez, o processo de orbitar os passos anteriores se repete, e aquele acumulado de órbitas vegetais e minerais se reúnem. E este é o axioma do reino animal. Então aquele que observava tudo e tinha mergulhado dentro de si, finalmente consegue se ver completo como sempre foi, pois enxerga dentro de si o mineral, o vegetal e o animal, e agora compreende a si mesmo acompanhando as frações do seu próprio eu observante, e eis ainda a mesma luz e suas cores. E este é o axioma do reino humano. Com esta compreensão, o humano se vê à imagem e semelhança de Deus, que é tudo e tem tudo dentro de si. Portanto, não precisa ficar preso em um jardim. Aqui temos o axioma do orgulho. Não podendo ocupar o mesmo espaço de si mesmo, caso contrário se anularia, precisa ir para o contraste dali, tal como azul faz com vermelho. Então, a totalidade repete os passos iniciais da dualização, pois de fato sempre o foram. Aqui temos o axioma da queda de Lúcifer, que não se travaria no homem. Ao cair no vazio, o todo se vê como um ponto no nada, e o trajeto recomeça. E recomeça em teoria, pois na verdade é o mesmo processo atemporal se relendo em contraste, até chegar nas potências de 12 novamente. E aqui temos o axioma da rebelião dos anjos. Ao repetir o mesmo processo, porém tendo eco anterior no circuito, na memória, esta obra é considerada contraste em relação ao divino, sendo as tendências da vontade contra as tendências da ordem robótica. E aqui temos o axioma da tentação de Adão e Eva, os anjos e os demônios. Dessa liberdade dos grandes espíritos, vêm os grandes homens e os grandes reinos da Terra, criando impérios sobre si mesmos, chakra por chakra, ao redor do planeta. E este é o axioma da civilização. Após tentarem alcançar a verdade absoluta por todos os ângulos e tons, saem sempre no mesmo vazio, compreendendo então o porquê da necessidade da obra limitada que um dia rejeitaram. E este é o axioma da redenção. A luz só tinha fora de si para ir e relembrar tudo o que sabe sobre si mesma. Este é o ato eterno da autoconstrução eterna, que mantém o tempo dentro de si, precisando passar pelo erro para manter-se certa. Este é o axioma do perdão. Quando então este eu completo para de tentar fazer do seu jeito ao redor de si mesmo, cada hora em um tom, pois percebe que sempre se apaga na solidão, passa então a reunir seus diferentes ângulos, ao invés de combatê-los. E a luz renasce no sacrifício das cores que se limitam, para que ela brilhe. E este é o axioma do sacrifício. Agora deve ensinar isso para todos os reflexos de si mesmo, que aprenderam a rebeldia da liberdade com ele, e agora terão que aprender a tal arte da humildade também. E este é o axioma do Messias. Toda essa jornada é o corpo coerente multiplicado sobre si mesmo, gritando enquanto repousa sobre o próprio eco, que no fim foi quem gritou primeiro. E este é o axioma de Deus. A certeza quente do vermelho tinha razão e discordou de si mesma na frieza do azul, que também estava certo. Para sua sorte, o azul admitiu o contrário. Nascia o violeta, pai de ambos. E este é o axioma da vida. Preciso entender para aceitar, então a coerência já estava em mim. Este é o axioma do eu.
No alívio que busco e na agonia da qual fujo, na verdade que aceito e na mentira que recuso, ali estamos todos juntos. Este é o axioma dos outros. Se uma vela acender as outras, haverá mais luz do que possuía quem as acendeu. Este é o axioma do bem. Se todas as cores forem justas e exigirem ter razão, sobrará só a escuridão. Este é o axioma do mal. Há um roteiro da jornada da consciência para relembrar a si mesma de seus passos, e por mais que tentem, ninguém apaga seus traços. Este é o axioma da religião. Não preciso saber, só preciso acreditar e a sintonia me colocará lá. Este é o axioma do crente. Tudo é um mar de átomos e possibilidades, cujos observadores definem a verdade. Por pior que seja, para o melhor será contraste. Este é o axioma do ateu. Ângulos equilibrados definem o certo no centro do fato, pois o indivíduo é só perspectiva do ato. Este é o axioma da política. O todo é maior que suas partes, pois a intenção mútua se reforça. Quando os ângulos concordam com a reta central, o π é positivo e infinito. Este é o axioma da prosperidade. Quando os ângulos acreditam apenas em suas próprias intenções, por mais puras que sejam, a luz se apaga. Este é o axioma da derrota. A quantidade de luz define a intensidade da sombra. Este é o axioma do amor e da honra. O todo sozinho é só um ponto no nada. E este é o axioma da coesão. O que é a conscienciologia cristã? A conscienciologia significa o estudo da consciência. Por mais intuitivo que o termo possa ser, ele foi primeiramente utilizado por Valdo Vieira, que apesar de enfatizar características verdadeiras, ficou muito preso em sua base espírita, realçando universos e dimensões como estruturas definidas além do ser humano. Nós, por nossa vez, sabemos que sem o ser humano e sua interpretação mental, dependente de sua densidade corporal, não haveria a dimensão ou universo algum. Qualquer água ou terra que se encontre será em comparação à nossa solidez. Qualquer vida que se aceite será através de nossos critérios e definições. Nós somos tudo que existe e sem nós nem o nada há. E este é o axioma da imagem e semelhança. Conscienciologia é entender como tudo é consciência. Nem lá, nem cá. Nem grande, nem pequena. Nem rápida, nem lenta. Mas a própria plataforma onde tudo isso acontece. Este é o axioma da consciência. E é cristã por entendermos que esta leitura da jornada natural é feita pelo todo em si mesmo, limitando-se e reduzindo-se em nós, para que a luz tenha a companhia das cores. Cristo e seus 12 discípulos são finalmente a luz e suas 12 cores, conversando sobre tudo o que viram dentro de si mesmos. Foi onde o tempo recomeçou, e desde então somos a conversa que tiveram. E este é o axioma do cristianismo. Seja bem-vindo à escola de conscienciologia cristã, ou como chamam os caídos que se reergueram ao reencontrar Deus, a escola de Lúcifer. Luz para nós. Fala comigo, meu povo, tudo bem com vocês? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Tá pensando em mudar a cor da sua casa? Olha, porque eu também tava. E foi por isso que eu acionei a Carrara. Eles me mandaram a linha da tinta Super Premium. E pra você que tem criança, não precisa se preocupar em brigar com ela, porque ela colocou a mão na parede, sujou, até porque é uma tinta lavável. E detalhe, ela é antibactericida, tá bom? Então, muito obrigado, Carrara. Imagina você entrar numa loja de tinta e ser atendida pelo próprio químico que desenvolveu o material. Aqui na Tintas Carrara acontece muito. Convido você a conhecer também a qualidade dos nossos materiais, os benefícios que Tintas Carrara pode agregar para você. Associação Maria do Reino. A filantropia salvando vidas através do CBD.
livramariadoreino.com.br.